Você acaba de abrir o portão do nosso jardim encantado. Vem comigo crochetar cada cantinho? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cami. Hora de fazer a cenourinha estilosa. Simples, divertida e charmosa. Bora crochetar? Para a gente começar o nosso projeto da cenourinha plantada no nosso vaso, a gente vai começar falando sobre os materiais que a gente vai precisar para fazer ela. E eu vou começar aqui falando sobre as linhas que eu utilizei. Estou utilizando aqui uma linha lilás, e essa aqui é a Lilás Candy, que é a 6006, para fazer o vaso. Para fazer a grama e o cabelinho dela, eu estou usando o verde Eco, que é o 5083. E para fazer a cenoura, eu estou usando o Dália, que é o 4168. Além dessas linhas para fazer aqui o projeto, eu precisei de uma linha mais fina para fazer a bochechinha, mas caso você não tenha, você pode utilizar a linha da mesma espessura, que também vai ficar legal. Uma outra linha fina que eu estou utilizando é marrom, que eu vou utilizar para fazer aqui ó, as pintinhas da nossa cenoura, tá? Além disso, eu peguei um pedacinho de fio preto, e aí já é na mesma espessura que eu estou usando no projeto todo, mas é só um pedacinho aqui só para fazer a boquinha dela. E para trabalhar nela, eu estou utilizando a agulha 2,5, tá? Caso você vá usar a linha mais fina para fazer aqui a bochechinha, você utiliza na bochechinha a agulha 1,8. Além disso, eu vou precisar aqui de um par de olhos com trava. E essa daqui tem 7 milímetros de diâmetro. Vou precisar também de uma base para colocar aqui ó, no fundo do vasinho, para deixar o nosso vasinho reto. E essa base aqui tem 4 centímetros de diâmetro. Essa aqui é de acrílico, mas você pode utilizar de um outro material que você tenha mais facilidade, também não tem problema. Vou precisar de alfinetes, agulha de tapeceiro, uma tesoura e enchimento acrílico, para a gente encher o vasinho e encher a nossa cenourinha. E é isso. Esses são os materiais que a gente vai precisar para começar a fazer aqui o nosso projeto da cenourinha no vaso. Bom, a gente vai começar aqui o nosso vasinho fazendo a graminha primeiro, tá? Então eu tô aqui com o meu fio verdinho, eu tô usando aqui o Eco, mas você pode usar o verde da sua preferência, e tô usando aqui uma agulha 2,5. Então eu vou começar aqui a minha grama fazendo a base dela. E aqui eu vou fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar aqui bem o meu anel mágico. Vou pegar um marcador de ponto, que é importante a gente usar em todo trabalho que a gente for trabalhar, que é espiral, é legal usar um marcador para você saber onde começa e onde acaba o seu trabalho, tá? Vou agora aqui na segunda carreira fazer um aumento para cada ponto de base. Então eu vou começar essa segunda carreira fazendo um aumento, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, vou inserir a agulha e já vou pegar esse fio aqui do anel mágico que eu fechei e vou trazer ele junto. Assim ele já fica embutido aqui no meu trabalho e depois eu não preciso ter outro trabalho, né, de embutir essa linha. Então vou fazer aqui ó, no meu primeiro ponto um aumento, então ou seja, 2 pontos baixos no primeiro ponto, e venho fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então eu já fiz aqui os 2 primeiros pontos,
Aqui no terceiro também estou fazendo 2 pontos baixos. No quarto, no quinto. E aí eu já vou pegar e já vou cortar esse fio, para ele não me atrapalhar mais aqui, eu já embuti ele o suficiente. E vou fazer aqui no sexto e último ponto, mais um aumento. Então eu termino essa carreira número 2 com 12 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 3, aonde eu vou fazer um ponto baixo e um aumento em toda a volta do meu trabalho. E a partir dessa carreira número 3, eu vou trabalhar apenas na alcinha de trás, apenas no BLO, ou seja, na alcinha de trás do meu trabalho, essa alcinha aqui. O trabalho tem as duas alcinhas, né? Da frente, a de trás. Vou trabalhar só na de trás. Então, vou fazer um ponto baixo e um aumento aqui na alcinha de trás, porque eu quero que fique as alcinhas da frente para depois eu trabalhar na minha grama, tá? Vou fazendo esse trabalho de um ponto baixo e um aumento por toda a minha volta até acabar a carreira e sempre na alcinha de trás. Eu termino aqui essa carreira número 3 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 4. E como eu falei, a partir da 3 é sempre BLO, então a 4 também vai ser BLO. E eu quero esse matinho aqui bem redondinho. Então a gente vai começar fazendo um ponto baixo na alcinha de trás. Vou fazer um aumento também na alcinha de trás. E agora eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Quando eu faço os 2 pontos baixos e o aumento descentralizado, ou seja, eu dei um ponto baixo que eu dividi os pontos baixos antes de fazer o aumento. Eu faço com que a minha base fique mais redonda. Então, a gente vai fazer isso nas carreiras pares, tá? Toda carreira par que for 2 pontos baixos ou 4 pontos baixos, a gente vai dividir essa primeira sequência de pontos baixos, para que não fique aumento sobre aumento. Ele vai distribuir o aumento melhor na circunferência, o que vai fazer com que a minha peça fique mais redonda. E agora eu vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento até o final aqui. Então, vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Mais 2 pontos baixos, outro aumento. Mais 2 pontos baixos, outro aumento, 2 pontos baixos, faço um aumento e vai sobrar aqui um ponto, onde vou fazer um ponto baixo. Então, eu termino aqui essa carreira número 4 com 24 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira número 5, onde vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento também por toda a volta e também só no BLO. E agora eu faço normal. As carreiras ímpares eu faço normal. Então, 1, 2, 3 e faço um aumento. E repito essa sequência até o final da carreira. Dois, 3 e no último ponto aqui eu faço
num aumento. Então, eu termino aqui essa carreira número 5 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 6, também BLO, e como é uma carreira que eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento, eu vou dividir também o começo dos pontos baixos. Então, ao invés de 4, vou fazer com 2 esse primeiro. Então, 1, 2, faço um aumento, e agora eu começo a fazer os 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. 2, 3, 4, faço um aumento e repito esse padrão até o final da minha carreira. E aqui na última, 1, 2, 3, 4, faço um aumento, e aí vão sobrar 2 pontos, eu faço os 2 pontos baixos. Então, você nota que quando a gente distribui, olha, os aumentos, não fica aquelas pontas do aumento sempre no mesmo lugar, ele fica mais redondinho. Então, eu terminei a carreira número 6 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a última carreira da nossa grama, com 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, eu começo aqui em BLO também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, faço um aumento e repito esse padrão até chegar aqui no final. Quatro, 5 e faço um aumento aqui no último. A base da minha graminha tá pronta, tá? Então, eu vou cortar meu fio. E vou fazer o nosso ponto falso, que a gente já está acostumado a fazer, só para dar um acabamento melhor aqui na base. Então, vou vir aqui, coloquei o meu fio na agulha de tapeceiro, vou pular esse primeiro ponto aqui, vou vir aqui no segundo, colocar a minha agulha aqui de frente lá para trás, pelas 2 alcinhas, passo o meu fio, pode dar uma puxadinha, volto no último ponto que eu fiz, do meio lá para trás, e passo a minha linha novamente. Você vê que quando você faz isso, ó, você criou aqui um pontinho falso. Por isso que eu pulo um ponto. Eu pulo um porque eu vou criar outro por cima dele, tá? Para ficar esse acabamento certinho aqui, ó. E aí é só vir aqui por trás, prender a linha e dar um nozinho, né? E passar ela por alguns pontos. E a base da nossa grama tá prontinha. Porque é importante a gente fazer a base antes de fazer o vaso, porque a gente vai embutir essa grama no vaso, tá? Quando chegar numa certa carreira do vaso, a gente vai embutir, então é importante que a grama já esteja pronta a base. A grama mesmo a gente depois vai fazer de acordo com a frutinha que a gente for colocar no nosso vasinho. Agora, a gente vai começar o nosso vasinho. E o vasinho, eu peguei aqui a cor lilás, é o Lila Candy, e tô usando aqui a agulha 2,5 também, tá? Então, vou começar o vasinho aqui fazendo um anel mágico. E nesse anel mágico eu vou colocar 5 pontos baixos.
Vou começar aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fechar bem esse anel mágico. E vou colocar o meu marcador agora, que a partir da carreira número 2, eu já vou usar marcador para saber sempre onde é o começo e onde é o final de cada carreira, tá? Nessa carreira número 2, eu vou fazer 5 aumentos. Então, para cada ponto de base, eu vou fazer um aumento. Vou inserir minha agulha aqui no primeiro ponto e vou aproveitar e já esconder essa sobrinha de fio aqui, ó, do anel mágico que eu fechei. Então, nesse primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. No segundo ponto, outro aumento. No terceiro ponto, outro aumento. No quarto, outro aumento. Vou cortar esse fio, que eu já embuti ele. E no último ponto aqui da carreira número 2, eu também faço um aumento. Então, eu termino essa carreira número 2 com 10 pontos baixos. E agora, eu vou fazer a carreira número 3, aonde eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 5 vezes. Então, eu faço um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. E para finalizar aqui o último parzinho, um ponto baixo e um aumento. Então, eu termino aqui essa carreira número 3 com 15 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 4, onde eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu começo aqui. 1, 2 e faço um aumento. E repito esse padrão até o final da minha carreira. E os finzinho aqui, 1, 2, 1, 2. Terminei aqui a carreira número 4 com 20 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 5, aonde eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento também por 5 vezes. Então, 1, 2, 3, faço um aumento e repito esse padrão até acabar a carreira. E o último aumento aqui no último ponto. Eu termino essa carreira número 5 com 25 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 6, onde eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento, também por toda a volta. Então, 1, 2, 3, 4, faço um aumento e repito esse padrão até acabar a carreira. Quatro e o último aumento aqui no último ponto.
Então, eu termino aqui essa carreira número 6 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 7 com 30 pontos baixos também, só que pegando apenas na alcinha de trás do meu ponto, ou seja, apenas no BLO, tá? O ponto tem as duas alcinhas da frente e a de trás. Vou pegar só a de trás porque nós vamos começar a subir o vasinho. Então, vou fazer 30 pontos baixos apenas aqui, ó, no BLO. Tô terminando aqui a carreira número 7 com 30 pontos baixos em BLO. E agora, o que a gente vai fazer? Se eu continuar crochetando sem colocar uma base, ó, meu crochê vai ficar exatamente desse jeito. A hora que você colocar o vasinho, ele fica penso. Porque quando você põe o enchimento vai ocupar esse fundinho aqui e vai ficar desse jeito. E o seu vasinho fica penso. Então, a gente vai colocar uma base aqui. Eu vou colocar aqui, ó, essa base acrílica. Essa daqui tem 4 centímetros de diâmetro. Você não necessariamente precisa colocar uma base acrílica. Se você tiver dificuldade de achar, você corta um pedaço de plástico, uma tampa de Tupperware. Quanto mais durinha, algum plástico, né, que você não usa mais, quanto mais durinha, melhor, mais estabilizado fica aqui o seu fundo do seu vasinho, tá? Tenta só, se você for usar algum papelão grosso, alguma coisa, usar papelão que não seja escuro, porque se molhar o papelão escuro, ele mancha o seu crochê, tá? Não esquece disso. Tô usando aqui a base e eu quero prender essa base no fundo. Você pode colocar um pingo de cola quente, cola mesmo normal, só que ela demora um pouquinho mais para secar. Você pode colocar, que nem eu tô colocando aqui, ó, fitinha dupla face. Você pode fazer também o seu fundo com a cola quente, tá? Deixa eu mostrar aqui como que você vai fazer se você usar cola quente. Se você for usar cola quente, você, de preferência, coloca essa base num isopor e aí você prende com alfinetes, né? Deixa eu pegar um alfinete aqui. Aí eu não tenho isopor aqui agora, mas você prende a base com os alfinetes, assim, de maneira que ela fique bem retinha, tá? Aí você esquenta a sua cola quente e põe um copinho com água aqui do lado. A hora que você coloca a cola quente aqui, você vai ter que colocar a cola quente em todo esse fundo. Então, você coloca a cola quente, molha o seu dedo na água e vai dando batidinhas, para ela ir ocupando aqui o fundo e ela vai formar uma basezinha desse tipo, tá? Também funciona e também fica muito bom. Já fiz várias vezes, fica muito bom também. Então, ó, o importante de colar é porque na hora que você coloca a basezinha aqui no fundo da sua peça, essa base não ficar dançando, porque conforme a gente vai crochetando depois, se você não deixar ela presa aqui no fundo, ela vai ficar dançando, tá? Então, a base tem que ficar bem certinha, você vai garantindo aqui, ó, que tá bem retinha. E aí, ó, vai ficar reto assim. Quando você colocar o seu vasinho, ele ficou retinho, não fica mais sambando aqui. Tá bom? Então, vamos continuar. Vou fazer agora a minha carreira número 8, aonde eu vou fazer 9 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, eu começo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Faço um aumento e repito esse padrão mais 2 vezes. Nove, e faço um aumento aqui no último pontinho. Então, eu terminei essa carreira número 8 com 33 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 9, também com 33 pontos baixos, ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente dar continuidade. Terminei aqui a carreira número 9, com 33 pontos baixos, e agora eu vou fazer a carreira número 10, aonde eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um aumento. E agora eu vou fazer 10 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Nove, 10, um aumento e finalizo aqui com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizei aqui a carreira número 10 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 11, onde eu vou fazer 36 pontos baixos, ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Então, eu vou fazer aqui no meu e já volto para a gente continuar. Terminei aqui a carreira número 11, com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 12, onde eu vou fazer uma sequência de 11 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, eu começo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faço um aumento e repito esse padrão por mais 2 vezes. Nove, 10, 11 e um aumento aqui no último ponto da minha carreira. Eu finalizo aqui a carreira número 12 com 39 pontos baixos. E agora na carreira número 13, eu vou fazer 39 pontos baixos, ponto sobre ponto, sem aumento. Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente continuar. Eu terminei aqui a carreira número 13 com 39 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 14, da seguinte maneira. 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faço um aumento e agora eu vou fazer 12 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faço um aumento e repito esse padrão mais uma vez. Dez, 11, 12.
faço o aumento e finalizo com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizei a carreira número 14 com 42 pontos baixos. E eu agora vou fazer a carreira número 15 também com 42 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente continuar. Terminei aqui a carreira número 15 com 42 pontos baixos. E agora é hora de colocar a graminha, de juntar a grama no vaso. Antes de juntar a grama no vaso, o que eu vou fazer? Tem uma técnica aqui que eu uso, que eu gosto bastante, já tenho mostrado para vocês em outros vídeos, que é colocar o papel aqui por dentro. Eu tô com uma tira de papel aqui, ó, e ela tem 2,5 por 17 centímetros, tá? Vou pegar esse papel e vou cortar no meio. Eu vou pegar esse papel aqui e vou colocar pro lado de dentro aqui do vasinho. Eu uso bastante isso para fazer vaso mesmo, porque eu gosto bastante do resultado de como que fica. Quando eu coloco o papel aqui, ele não permite que o enchimento fique saindo e deformando o meu vaso. O meu vaso fica retinho sempre, tá? Então eu gosto bastante de colocar. Vou colocar aqui, prendo. Ó, a hora que você for colocar o papel, vê se tá bem na bordinha, ó. Usa aqui a sua base de baixo como guia, tá? Para ver se tá certinho. Ó, prende o papel. Vou fazer agora do outro lado. Ó. E a hora que você colocar o enchimento aqui, ele não vai deformar, ele vai ficar mais certinho. Tá bom? Aqui eu tô usando esse papel, é tipo um papel cartão. O sulfite, ele é muito fino. Você não vai conseguir dar o efeito que a gente está querendo no sulfite, que ele fica muito fino. Pode usar também uma cartolina, se você quiser. Mas dê preferência de usar papéis claros, tá? Principalmente branco. Por quê? Porque mesmo o problema da base, se acontecer de molhar por alguma razão, o branco ele não vai manchar o teu crochê, tá bom? E agora a gente vai prender a grama no vasinho, tá bom? Lembra de quando for colocar a grama, ó, essas alcinhas aqui que a gente deixou, os FLOs, né, que a gente deixou, deixa virado para cima, porque depois a gente vai fazer a grama, tá? Não vai fazer agora não. Como que eu vou prender essa grama? É bem simples, tá? Ó, você vai colocar a agulha aqui primeiro no vaso, nas duas alcinhas e depois na grama, em qualquer lugar da grama, tá? Nas duas alcinhas também, ó. Pode ser mais pro fim, pode ser pro meio, não tem problema. Que a gente vai prender ela toda, tá? E aí você vai prender as duas com um ponto baixo. Você vai fazer isso até que sobre uma pequena abertura para a gente colocar o enchimento. Eu vou fazendo aqui no meu e volto para a gente falar sobre o enchimento. Bom, prendi aqui toda a minha graminha em volta aqui do meu vaso, ó. Então ficou o vaso com a grama, tá preso, tá? E deixei essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui, você deixa uns 6, 7 pontos, depende muito do que você vai usar para encher. Eu poderia deixar até um pouquinho menor, porque eu gosto de usar essas pinças aqui, e a pinça ela vai num buraco bem menorzinho, né, ó. Mas deixei maior para vocês verem que vocês podem usar a bundinha aqui da agulha para encher, para ir compactando, né, o enchimento aqui dentro. E agora a gente vai encher normalmente. Só toma o cuidado de na hora que você for encher, lembra que você tá com aquele papel por dentro? Então toma o cuidado para você, sem querer, não colocar enchimento entre aqui, né, ó, entre o papel e o crochê, pro lado de dentro, né?
Esse é o único cuidado que a gente tem que tomar, mas você vai encher normalmente, até a peça ficar bem firme, tá? Eu vou enchendo o meu aqui e volto pra gente fechar e continuar o nosso vasinho. Terminei aqui de encher o nosso vasinho, ficou certinho, retinho. E agora a gente vai acabar de fechar aqui os pontos que a gente tinha deixado sem trabalhar para poder encher, né? Então, faltam aqui alguns pontinhos, vou fechar o que falta aqui, né? O tanto que falta, gente, vai de acordo com cada um. Eu gosto de deixar uns 5, 6, 7 pontinhos para fechar. Que quanto mais pontos você deixa para fechar, depois é pior, né? Quando já está com enchimento. Então, se você conseguir deixar um buraquinho menor ainda, melhor para você depois, para você trabalhar, para fechar aqui. Porque às vezes a gente puxa o enchimento na agulha sem querer, né? E aí, deixando o espaço menor, menos pontos para você se preocupar. Então, eu finalizei aqui a carreira de união, que é a carreira número 16. E agora eu vou fazer a carreira número 17. Vou voltar com meu marcador aqui para facilitar para mim. E nessa carreira de 17, eu vou fazer 42 pontos baixíssimos em toda a volta aqui. Nas duas alcinhas, normalmente. Terminando aqui a carreira número 17. Com 42 pontos baixíssimos. Agora eu vou fazer aquela abinha que tem no vasinho, né? E para isso, aqui na carreira número 18, eu vou subir 2 correntes e vou fazer 42 pontos altos, trabalhando só nas alcinhas da frente do ponto, só nessas alcinhas aqui, ó, da frente. Deixa eu pegar uma agulha. Às vezes, como o ponto baixíssimo tá virado aqui, fica às vezes um pouquinho mais difícil de ver, mas é essa daqui, ó, a da frente. Essa aqui é de trás do baixíssimo e essa da frente. O meu primeiro ponto alto, eu vou fazer aqui no mesmo ponto que eu fiz as 2 correntes, tá? Então, ponto alto, lacei e tirei de 2 em 2. Vou no segundo, mesma coisa. Ponto alto. E vou fazendo esse ponto alto por toda a volta do meu vasinho, até chegar aqui no final. Vou fazer aqui no meu e já volto. Tô finalizando aqui. Os meus pontos altos. Aqui é o último. E agora a gente vai fazer a última carreira do nosso vasinho, que é a carreira número 19, aonde a gente vai fazer 42 pontos baixíssimos novamente, que é para fazer o acabamento aqui dessa parte de baixo, dessa viradinha aqui do nosso vaso, tá? Então, eu venho aqui, ó, não vou nas 2 correntes que eu fiz, não. Eu vou vir no primeiro ponto alto que eu fiz e vou fazer os 42 pontos baixíssimos. Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente continuar. Chegando aqui no final, vou puxar o meu fio, vou cortar e vou fazer o arremate aqui com o ponto falso. Para fazer o arremate, eu vou virar aqui, ó, para ficar mais fácil da gente enxergar os pontos, né? Porque o ponto baixíssimo, ele ficou virado para baixo. Então, fazendo assim, ó, eu enxergo melhor, é o que eu vou fazer agora. Vou colocar minha linha aqui na agulha de tapeceiro. E, ó, vou pular o primeiro ponto baixíssimo, vou lá no segundo. Vou colocar minha agulha aqui do vasinho lá para fora.
vou no ponto que eu trabalhei, do meio para fora, e crio o meu ponto falso. Agora eu vou passar a minha linha aqui pro lado de dentro de novo, porque o acabamento tem que ficar pro lado de dentro aqui. Vou cortar aqui o meu fio, desvirar. E agora, nosso último detalhe vai ser trabalhar aqui nessas alcinhas que a gente deixou, ó, da carreira número 7. Vou vir com a minha agulha, ó, do topo do vaso para baixo, aqui no primeiro ponto da carreira. Como que eu sei que é o primeiro ponto? Tem esse degrauzinho aqui, ó, que é o último e aqui é o primeiro. Então, eu vou vir com a minha agulha aqui no primeiro. Vou inserir o meu fio, mas eu não vou dar um nozinho, porque eu vou fazer pontos baixíssimos aqui, ó. Então, eu vou vir na próxima alcinha e vou fazer pontos baixíssimos. E aí, eu vou fazer 30 pontos baixíssimos, ou seja, eu vou dar a volta aqui nessa base. Chegando aqui no final, esse aqui é o último ponto. Já posso cortar o meu fio. E a gente vai fazer o mesmo acabamento, o ponto falso. Vou criar um ponto aqui no meio, ó, entre o começo do degrau e o fim do degrau, para ficar mais imperceptível possível, tá? Vou vir aqui no meu primeiro ponto baixíssimo, vou passar a agulha lá para fora. Puxa. Vem no último ponto que eu trabalhei, do meio para fora. Criei um ponto ali, ó. E aí você disfarça bastante aquele degrau que tinha. Venho aqui com a minha agulha para encontrar esse outro fio. Aí aqui eu já posso dar um nozinho e esconder esse fio. Prontinho. E assim a gente finaliza o nosso vasinho e ele tá prontinho para plantar. Agora a gente vai começar a nossa cenourinha. Para a cenourinha eu escolhi essa linha aqui meio alaranjada, essa aqui é a dália. E tô usando também a agulha 2,5, tá? A gente vai começar a trabalhar nela fazendo um anel mágico. E nesse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, eu venho aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar aqui meu anel mágico. E agora, para a segunda carreira, eu vou fazer uma carreira de aumentos. Vou fazer 6 aumentos, ou seja, para cada ponto que eu fiz, eu vou fazer 2 pontos. Então, vou ter 6 aumentos nessa carreira número 2. Estou pegando aqui meu marcador de pontos e vou começar a trabalhar aqui no nosso primeiro ponto. Vou inserir a agulha aqui, ó, pelas 2 alcinhas. E quando eu inserir a agulha, eu já vou pegar esse fio que eu puxei aqui do anel mágico e vou esconder ela já aqui para trás. Aí eu não preciso arrematar depois. Então, para cada ponto, 2 pontos. Então, eu fiz aqui meu primeiro aumento. O meu segundo aumento. Terceiro. Quarto aumento.
quinto aumento. E aqui eu já vou cortar esse fiozinho do anel mágico. Já embuti ele o suficiente. E no último ponto aqui da minha carreira eu faço o último aumento. Então eu termino essa carreira número 2 com 12 pontos baixos. A carreira número 3, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Então, vou fazer 12 pontos baixos também. Então, eu começo aqui, olha. 1. E 12. Eu terminei aqui a carreira número 3 com 12 pontos baixos. E agora, vou fazer a carreira número 4. Aonde vou fazer 2 sequências de 5 pontos baixos e 1 aumento. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, faço um aumento e repito os 5 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e o meu último aumento. Eu termino aqui essa carreira número 4 com 14 pontos baixos. E agora a carreira número 5, eu vou fazer com 14 pontos baixos, ponto sobre ponto, sem aumentos. Então, 1, 13 e 14. Finalizei aqui a carreira número 5, também com 14 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 6, onde eu vou começar com 3 pontos baixos, 1, 2, 3, vou fazer um aumento e agora vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço um aumento e termino essa carreira com mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Então, eu terminei aqui a carreira número 6 com 16 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer a carreira número 7, aonde vou fazer 16 pontos baixos, ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Eu começo aqui com 1, 15 e 16. Finalizei aqui a carreira número 7 com 16 pontos baixos. E agora a gente vai fazer a carreira número 8, onde eu vou fazer 7 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Então, começo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço um aumento e repito esse padrão mais uma vez. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e no último aqui faço um aumento. Então, eu termino aqui essa carreira número 8 com 18 pontos baixos. E a carreira número 9 também vai ter 18 pontos baixos, sem nenhum aumento ponto sobre ponto. Começo aqui com 1, 17 e 18. Termino aqui essa carreira número 9 com 18 pontos baixos. E agora a gente vai trabalhar na carreira número 10, onde eu vou começar com 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. Vou fazer um aumento, 1, 2 pontos no mesmo ponto de base, então fiz um aumento. Agora eu vou fazer 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço mais um aumento e finalizo essa carreira com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Eu finalizei aqui a carreira número 10 com 20 pontos baixos. E agora a carreira número 11 eu vou fazer com 20 pontos baixos também, ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. 1, 19 e 20. Terminei aqui a carreira número 11 com 20 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 12, aonde eu vou fazer 9 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Começo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faço um aumento e repito essa sequência mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e finalizo com um aumento. Então, eu terminei essa carreira número 12 com 22 pontos baixos. E a carreira número 13 vai ter 22 pontos baixos também, ponto sobre ponto sem aumentos. 1, 21 e 22. Terminei aqui a carreira número 13 com 22 pontos baixos. E agora a gente vai fazer a carreira número 14, onde a gente vai fazer 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, um aumento, 10 pontos baixos, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, outro aumento e finaliza essa carreira com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizei aqui a carreira número 14 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 15, também com 24 pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 23 e no último aqui 24. Então eu termino aqui essa carreira número 15 com 24 pontos baixos. Agora, aqui na carreira número 16, eu vou fazer um padrão de 11 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Então eu começo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e um aumento. E repito esse padrão por mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e finalizo com outro aumento. Então eu terminei aqui essa carreira número 16 com 26 pontos baixos. Vou fazer agora a carreira número 17, também com 26 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então eu começo aqui, 1, 25 e 26. Finalizei aqui a carreira número 17 com 26 pontos baixos. Na carreira número 18, eu vou começar a fazer as minhas diminuições. E como que a gente vai fazer isso? Vou fazer 11 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faço a diminuição invisível, aonde eu pego apenas as 2 alcinhas da frente dos 2 próximos pontos. E repito mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e outra diminuição. Eu finalizo aqui a carreira número 18 com 24 pontos baixos. E agora é a hora de colocar os olhos. Peguei aqui os meus olhos e eu estou usando olhos com trava, eles têm 7 milímetros cada um, e os meus olhos vão ficar entre as carreiras 15 e 16. Então, eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entre a 15 e a 16, eu vou começar a colocar
o meu olho. Vou pôr um olho aqui, com alfinete. Vou contar do lado. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu vou colocar o outro olho, tá? Então, agora eu tiro aqui o alfinete, ó, marquei aonde tá. E substituo o alfinete pelos meus olhinhos. Dessa maneira. Vou aqui pelo lado de dentro, deixa eu tirar meu marcador. Vou aqui pelo lado de dentro e coloco as travas. Acabei de colocar os meus olhos aqui. Agora a gente vai continuar fechando a nossa cenourinha, né? Agora a gente vai fechar a nossa cenourinha. Então, agora eu vou fazer a carreira número 19. Nessa carreira número 19, eu vou fazer uma sequência de 24 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, eu venho 1, 2, 23 e 24. Terminei aqui a carreira número 19 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 20, onde eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, eu faço 1, 2, faço uma diminuição, repito, 1, 2, faço uma diminuição e vou fazendo esse padrão até o final da carreira. Terminei aqui a carreira número 20 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 21, onde eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição também por 6 vezes. Então, eu faço um ponto baixo, uma diminuição e repito esse padrão até o final da carreira. Finalizei aqui a carreira número 21 com 12 pontos baixos. E agora eu vou deixar um fio grande e vou cortar esse fio. Já posso puxar ele aqui. E agora tá na hora de encher a nossa cenourinha. Peguei o enchimento e agora eu tô aqui separando ele em pedaços pequenos, porque é o jeito que é legal de a gente encher o nosso amigurumi. Vamos preenchendo ele com pedaços pequenos para ele ficar bem preenchidinho. Vou usar aqui a minha pinça, mas você pode usar também a bundinha da sua agulha, que dá, ó, tá? Para compactar também direitinho. Do tamanho da cenourinha que a gente fez aqui, não tem problema. Eu gosto muito de usar essa pinça, porque ela vai me ajudando aqui a preencher todos os espaços que estão vazios. Vou preenchendo aqui minha cenourinha e já volto para a gente continuar. Terminei aqui de encher minha cenourinha, ela tá toda firminha, toda bem preenchida, ó. Você preenche, ela não precisa mostrar o enchimento, mas preenche de maneira que fique bem certinha, tá bom? Vou colocar aqui, ó, meu fio na minha agulha de tapeceiro. E a gente vai fechar essa cenourinha com um anel mágico invertido. Como que a gente vai fazer o anel mágico invertido? A gente vai passar a agulha de fora para dentro apenas na alcinha de fora, ó, de cada ponto, tá? Apenas nessa alcinha de fora de cada ponto. Então, eu vou passar aqui, ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o último aqui, o 12. Vou fechar bem esse anel mágico. Pode fechar ele bem fechadinho. Vou vir num pontinho aqui do lado, fazer um nozinho, para que ele não abra mais, né? Se você não fizer um nozinho, logo aqui no começo, ele vai abrir de novo o seu anel mágico. E já posso esconder esse fio. E agora, a gente vai trabalhar nas folhas, aqui na folhagem da nossa cenoura. Vou fazer aqui meu anel mágico. E agora, aqui nesse anel mágico, eu vou subir 10 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu vou voltar a partir da segunda corrente aqui depois da agulha e vou fazer um aumento. Um aumento. Dois pontos meio altos, e o ponto meio alto é aquele onde eu dou uma laçada, coloco a agulha no ponto, puxo a laçada, fico com 3 loops aqui na agulha, finalizo o ponto. Esse é um ponto meio alto. Vou fazer mais um, são 2. 3 pontos altos, o ponto alto também dou uma laçada, venho no ponto, puxo o fio, eu fico também com 3 laçadas na agulha, só que eu tiro de 2 em 2. Então, 1, 2. Esse é o ponto alto. Fiz um, preciso fazer mais 2. E o 3 aqui, ó. Faço mais 2 pontos meio altos. Então, 1, 2, um ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Eu vou repetir esse padrão mais 5 vezes, que eu quero no total de 6 folhinhas dessa daqui, tá? Terminei aqui, ó, fiz as 6 folhinhas aqui. Vou puxar o meu fio, deixar um pedacinho aqui e já posso puxar. Vou agora fechar bem esse anel mágico que eu fiz aqui. E ficou assim, tá? Aqui, nessa cenoura, a gente vai colocar esse cabelinho aqui do avesso, que eu quero ele assim, ó, como se fosse fazer uma franjinha na nossa cenoura, vai ficar bem gracioso, tá? Então, eu vou pegar, primeiro eu vou pegar esse fiozinho aqui do anel mágico e já vou arrematar ele. Passar ele por alguns, passar primeiro aqui num pontinho, dar um nozinho, né, para ele não fechar, não abrir mais. E já passo por alguns pontinhos. Pronto, já posso cortar. Esse outro fiozinho, eu vou vir aqui com ele, ó, pro lado de fora para dentro, passando aqui pelo meio do meu anel mágico. Vou pegar um pontinho qualquer aqui e vou dar um nozinho. Para ele ficar bem no meio aqui do meu anel mágico. E agora eu vou posicionar ele aqui na cabeça da minha cenoura,
que eu quero bem assim, ó, como se fosse um cabelinho bem rebeldezinho, para ficar bem graciosa. Vou passar aqui o fio, ó, aqui pelo anel mágico, de um lado para o outro, ó. Dessa maneira, tá? Vou passar aqui, aí eu pego um fiozinho do outro lado, né, ó. Entrei com o fiozinho aqui, passei pela cenoura, pego aqui do outro lado para poder dar um nozinho. Vou pegar novamente, passar aqui pelo anel mágico. Pode passar até por onde você saiu mesmo com a agulha. E vou dar mais um nozinho em outra parte aqui, ó. Você pode fazer isso umas 2, 3 vezes, tá? A hora que você achar que tá bem presinho, porque eu vou passar um pouquinho de cola também. Ó, vou passar mais um pouquinho aqui. E agora eu vou dar um nozinho aqui na cenoura mesmo. E já esconder esse fio aqui pra dentro. Posso cortar. E agora eu vou passar cola, mas eu vou passar cola aqui só na base, tá? Eu quero que o cabelinho fique meio solto mesmo pro lado de fora. Então, é bem na base mesmo que eu vou passar. E vou pôr uns alfinetezinhos aqui pra segurar. Enquanto não seca. Dessa maneira. E aí, para que a nossa cenoura fique mais engraçadinha ainda, a gente vai fazer a boquinha dela. Para fazer a boquinha, eu peguei aqui um fio preto, e o fio é da mesma espessura do fio que eu já venho usando, que eu quero uma boquinha bem marcada, tá? Vou colocar minha agulha num ponto qualquer aqui, ó, e vou sair na fileira de baixo do meu olho, do lado, ó, aqui. Então, é embaixo do olho, do ladinho aqui. Vou sair com meu fio aqui. Pulo 1, 2, coloco o meu fio e encontro o outro ali para poder dar o nozinho. Hora que eu puxar aqui, ó, puxa devagar, porque a gente quer formar essa boquinha aqui, ó. E a boquinha, esse cabelinho tá muito engraçadinho. E a boquinha, ela tem que vir, ó, aqui na carreira de baixo. Se eu faço assim, ele fica muito sério. Se eu faço pra cima, ele fica triste, ó. Então, eu quero que ele fique bem sorridente. Vou vir com ela aqui, ó, na carreira de baixo. Para eu ter certeza que vai ficar ali, eu vou colocar um pinguinho de cola, e é bem pouquinho mesmo, ali na carreira de baixo. Vou ajustar essa boquinha ali, ó, aonde eu quero, em cima da cola, e vou colocar um alfinete para segurar. Até secar. Dessa maneira, tá? Aí ele fica bem sorridente. Aqui eu já posso dar um nozinho e esconder essa linha. As cenouras, elas têm às vezes aquelas ranhurinhas, né? Então eu peguei uma linha marrom aqui, ó, bem fininha. Essas linhas de linha de bordado mesmo, pode ser uma cleia fininha. Aqui eu tô usando uma cleia, tá?
fininha. Vou cortar um pedacinho dessa linha marrom. Vou colocar aqui na minha agulha de tapeceiro. E agora eu vou colocar aqui a minha agulha, ó, em um ponto qualquer. E vou sair aqui. Vou pular um pontinho. Então, eu saí na mesma fileira, na mesma carreira, eu coloco a agulha em outro pontinho. Só que aí eu saio num lugar aleatório. Vou fazendo essas ranhurinhas aqui na minha cenoura. Pulo sempre um pontinho para ficar bem delicado. E vai fazendo por toda a volta da cenourinha, pula algumas carreiras, umas você faz, outras você não faz, para ele ficar um trabalho delicadinho, bem bonitinho. Agora, o último detalhe aqui na nossa cenourinha, que não pode deixar de ter, que é a bochechinha dela, né? Para ficar bem delicadinha, bem fofura mesmo. Tô pegando aqui, ó, tô usando também uma linha Cleia, que é essa linha mais fininha, né? E aqui eu vou fazer, para ficar bem delicado, com uma agulha 1.8. Se você não tiver agulha 1.8, você usa 2,5 também, com uma linha fininha, que também vai ficar bom, tá? Também vai ficar delicadinho. Vou fazer um anel mágico aqui. E dentro desse anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fecho bem esse anel mágico. Vou lá no meu primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Que eu corto o fio, puxo, ajeito aqui esse fio, né? E esse fio que eu finalizei, eu vou jogar ele lá para trás. E eu não vou me preocupar aqui em dar muito acabamento não, porque eu vou colar essas bochechas, né? Então, a hora que eu passar a cola, a própria cola já faz um arremate aqui na bochechinha, tá? Faz outra bochechinha igualzinha a essa daqui. Prontinho. Tô com as duas bochechinhas aqui e agora é só colar na nossa cenourinha. Peguei 2 alfinetes. Aonde que eu vou colar? Eu vou colar embaixo do olho, mais pro ladinho aqui, ó, bem aqui. A gente vai colocar um pingo de cola. Vou colocar minha bochechinha, olha. Então, ficou embaixo do olho, mais ao ladinho. E coloco o alfinete para esperar secar. Faço a mesma coisa do outro lado. Venho aqui embaixo do olho, do ladinho. Ponho a bochechinha. E coloco o alfinetinho. E a nossa cenoura ficou muito graciosa. Agora a gente espera secar, tira os alfinetes e a nossa cenourinha tá prontinha para plantar. Muito bem. Agora que eu tô aqui com a minha cenourinha pronta e o meu vasinho pronto, a gente vai completar a grama aqui
para poder plantar a nossa cenoura. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou pegar um alfinete e vou ver aqui aonde está a alcinha aqui, ó, a primeira alcinha que eu deixei para trabalhar depois da minha grama, tá? Aqui, ó. Essa aqui é a primeira alcinha. Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4 e vou colocar meu alfinete na mesma direção da minha alcinha aqui, ó. Vou pegar minha agulha e vou pegar o meu fio verde, que é o mesmo que eu comecei aqui a fazer a base da grama. E agora eu vou prender o meu fio aqui nessa primeira alcinha, colocando a agulha nesse sentido, no sentido do fundo do vaso para cima. Coloco a minha agulha aqui e prendo a minha grama. Vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Vou vir aqui na próxima alcinha e vou fazer um ponto baixo. Vou novamente subir 3 correntes. 1, 2, 3. Venho na próxima alcinha, faço um ponto baixo, subo 3 correntes. Na próxima alcinha, um ponto baixo, subo 3 correntes. E vou trabalhar dessa maneira até eu chegar aqui no alfinete. Então, eu vou dando a volta. Quando eu chegar aqui no alfinete, a gente para a gente dar o acabamento aqui na nossa cenoura. Vou fazer aqui no meu e volto para a gente finalizar. Cheguei aqui no meu alfinete, fazendo a minha grama, e aqui eu vou parar, tá? Vou tirar o alfinete e vou puxar esse fio, só que eu vou deixar um fio mais longo aqui, para poder costurar a minha cenoura aqui no meu vasinho. Então, eu deixei aqui, ó, uma caminha para encaixar a minha cenoura dessa maneira, tá? E aqui eu vou colocar o meu fio, esse fio comprido, né, que eu deixei agora, na minha agulha de tapeceiro. E vou inserir ele aqui na minha grama e vou sair ele aqui um pouquinho mais para frente, para poder começar a costurar a minha cenoura. Agora eu vou pegar aqui a minha cenoura e vou posicionar ela aqui no centro do vaso da maneira que eu quero. Você pode colocar ela bem em pezinha, você pode colocar ela um pouquinho mais inclinada. Eu quero a minha aqui um pouquinho mais inclinada. Então, eu vou posicionar ela aqui da maneira que eu quero e vou começar a costurar ela aqui no vaso. E para fazer essa parte da costura, é bem simples, tá? Eu vou colocar um ponto aqui na cenoura, então eu passo a agulha aqui por um ponto na base da minha cenoura e passo um ponto aqui na base da minha grama, lá onde eu deixei sem fazer grama, né? E venho costurando a minha cenoura aqui na minha grama. Um ponto na cenoura, um ponto na grama, até ficar bem firme. Tô chegando aqui no finzinho, vou pegar um último ponto aqui na minha cenoura. Vou pegar o último ponto aqui na minha grama. Então, ela tá bem firme, da posição que eu quero. Então, agora eu vou colocar o fio aqui pela minha grama. E encontrar com esse outro aqui, ó. Para eu poder arrematar os 2 fios e finalizar. Agora você ajusta a grama para cobrir, deixar bem rente aqui na cenoura, para dar aquela sensação de que realmente a cenoura está saindo de dentro do vaso. E prontinho, a nossa cenoura está
plantadinha no nosso vaso. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ative o sininho, assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!